Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari da Fábrica de Biquínis e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre Private Label para vocês. E para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o Eduardo, que é um dos diretores da empresa e também o responsável por essa área aqui dentro. Então ele vai ajudar bastante a gente a tirar algumas dúvidas. Bom, para vocês entenderem, nós trabalhamos nós desenvolvemos a nossa própria coleção, que é a Rosa Tropical. E nós também confeccionamos para outras marcas. E dentro desse processo, nós não simplesmente confeccionamos as peças para outra marca, nós fazemos a produção do começo ao fim. E para isso o Eduardo pode explicar um pouquinho como funciona isso. Olá pessoal, tudo bom? Por que a gente acha importante explicar isso? Os clientes do exterior que estão fora do Brasil, eles entendem muito bem que eles vão simplesmente mandar o desenho para a gente vai fazer a peça piloto, mandar para eles, uma vez aprovada, a gente manda a produção, correto? No Brasil, o pessoal entende que eles precisam mandar para a gente o tecido, a gente vai cortar o tecido e fazer a produção. Mas não, a gente faz tudo, desde o início até o final. Ou seja, você vai simplesmente nos passar os modelos, desenho ou imagem da peça que você quer produzir, e a gente faz tudo até terminar a produção. Compra do tecido, compra dos materiais, tudo, e você vai receber as peças embaladas. Ou seja, a gente realmente faz tudo, não fazemos só uma parte do processo. Certo. Agora a gente já entendeu um pouquinho como é que funciona o processo, né, do nosso Private Label. Então, agora outra pergunta muito importante que a gente sempre tem, e que é uma das dúvidas, né, de quem está pensando em lançar a própria coleção, que é o pedido mínimo. Tá, o pedido mínimo, a gente sabe que é um empecilho para quem está começando, porque é uma quantidade grande. Só que o pedido mínimo também é um empecilho para nós. Por quê? Para nós não é viável produzir pouco. Nós temos duas limitações. Primeira é a quantidade de tecido que a gente tem que comprar. A gente não consegue comprar quantidades pequenas. Então, a quantidade que a gente consegue comprar mínima para produzir são 60 peças no liso e 150 peças no estampado. Além disso, a gente tem um custo de mão de obra, então assim, não é viável para a gente parar um profissional para cortar uma peça, por exemplo. É o mesmo custo que ele teria para cortar 100, 200 peças, ele vai cortar uma peça, não é viável. A peça ficaria caríssima, o que torna inviável. Então a gente tem esse mínimo de 60 peças para o liso e 150 peças para o estampado, lembrando que isso é para um modelo no liso, e no estampado, como são 150 peças, dá para fazer 2 modelos, mas mais do que 2 modelos não dá para fazer no estampado, por exemplo. E agora que a gente já sabe, né, E agora que a gente já sabe que o nosso pedido mínimo é de 60 peças para modelos com tecido liso e 150 para modelos com tecido estampado, é bom saber também o valor, né? Porque todo mundo quer saber calcular ali quanto que vai ficar a sua coleção. O valor pode variar muito também, né? Muito. É outra coisa que é um pouco complicado da gente explicar para o pessoal, que às vezes o pessoal manda para a gente foto de um modelo, eu quero o preço desse modelo. Assim, a gente pode estimar, mas te dar o valor certo não tem como, porque depende muito de como que ele vai ser feito, depende de quantidade de tecido, que a gente só consegue fazer esses cálculos depois que a peça está pronta. O que a gente sugere? A pessoa pode entrar no nosso site, fabricadebiquínis.com.br, fazer o cadastro como revendedor, e lá ele vai ter acesso aos preços nossos de atacado. O seu preço da sua peça, se for similar às nossas peças, vai ser mais ou menos aquele dali. Então vai ser em torno de 50, 60, no máximo R$70 o conjunto. Se for algo muito além, algo fora daquilo lá, pode ser que custe mais. Ou pode ser que custe menos também, se for algo muito simples. Mas geralmente fica nessa faixa de preço, não varia muito. E realmente a gente só vai conseguir dar o preço final quando a piloto estiver pronta. Bom, e agora que você já entendeu sobre os valores, é importante também entender, né, que a gente não consegue dar o valor assim logo de cara, porque é uma produção. Então a gente faz o processo como a gente faz o processo do começo ao fim. Quando você manda uma peça pra gente, uma foto, que é um valor, a gente só vai te dar o valor exato da peça, tintim por tintim, quando a gente já tiver feito uma peça piloto. E a gente só começa uma produção depois que a gente tiver uma peça piloto pronta e com os valores e com a modelagem toda aprovada pelo cliente, entendeu? Então, assim, quando alguém tem interesse em Private Label, a gente sempre trabalha com estimativas, valor fixo mesmo, só quando a gente tem a peça piloto pronta. Bom, agora, como é uma produção, né, é bom entender também sobre o tempo de entrega, porque o tempo de entrega também, por ser uma produção industrial, não é uma coisa que você pode
falar, acordar hoje, falar, eu amanhã eu quero minha produção pronta e não, você não vai ter, desculpa, tá? Porque o nosso tempo é um pouco longo. É mais um problema que a gente tem quando a gente está lidando com private label. Infelizmente, private label realmente é bem complicado, no sentido que, por exemplo, quando você comprar a peça pronta, a gente já tem tudo em estoque e no dia seguinte a gente está mandando, né? Com private label, as pessoas precisam entender que existe uma produção. Então, às vezes, a produção nem é tão demorada. Às vezes, a gente consegue produzir em 1 mês, 2 meses. É bem rápido. Só que o pré-produção costuma demorar bastante. Ou seja, aquela parte de você mandar para a gente os desenhos, fazer a piloto, aprovar, ou se não aprovar, ter que refazer piloto, isso pode demorar 2, 3, até 4 meses, dependendo da quantidade de pilotos que tem que ser refeita. Além disso, depois que a piloto for aprovada, aprovou a produção, às vezes, dependendo do tecido que você for trabalhar, a fábrica pede para a gente 30, 40 dias para entregar o tecido na fábrica. Ou seja, durante 40 dias a gente não pode começar a produção porque a gente não recebeu o tecido. O que eu sugiro para o pessoal? Primeiro, a produção, depois que já está aprovada as pilotos, demora em torno de 3 meses, no máximo. E a parte de pré-produção até aprovar piloto, dependendo da pessoa, se ela aprovar todas as pilotos, se a gente não tiver problema, vai demorar uns 2, 3 meses também. Então, ou seja, se você quer lançar uma coleção, por exemplo, em julho, começa a trabalhar nela em janeiro, certo? Ou seja, o verão vai começar em julho e em janeiro você começa a trabalhar. O que não dá é, por exemplo, começar a trabalhar em maio para lançar em julho. Isso realmente não dá. É uma dificuldade enorme que nós temos porque o pessoal realmente deixa para contratar a gente realmente muito em cima da hora. Então, aí fica a sugestão, contratar pelo menos 6 meses antes, é o ideal, questão de tempo. Agora que você já entendeu como é que funciona o nosso processo de private label, é importante também lembrar sobre os acessórios das peças, que a gente deixou por último aqui, mas é um assunto muito importante também porque define, caracteriza a identidade da peça, né, da coleção e tudo mais. Muita gente quer trabalhar com protetor higiênico, embalagem personalizada, com tags de papel, tags de cetim na peça, enfim. A criatividade é quem manda aí. A indústria hoje tem várias possibilidades de materiais diferentes para produção e acessórios, principalmente para moda praia, né? Que o pessoal valoriza bastante, medalhas, enfim. E nós adicionamos esse material na peça sem problema nenhum, mas não é um material que está incluso no valor da peça, no valor final que a gente passa para você. Então, aí acho que o Eduardo pode explicar como é que funciona esse processo. Muita gente tem dúvida por que a gente não inclui isso no custo da peça. Basicamente por causa do seguinte: se você faz um pedido de 1000 peças, por exemplo, a gente tem que fazer um pedido de etiquetas. Geralmente, os pedidos de etiquetas são de 5.000, 10.000 etiquetas. Ou seja, não teria como eu colocar o preço de 10.000 etiquetas embutido em apenas 1.000 etiquetas. Ficaria muito caro, correto? E aí o que a gente acha mais correto fazer é melhor para você, principalmente em questão de custo. Ou você compra as etiquetas e manda para a gente, e a gente coloca nas peças, ou nós mesmos compramos e estocamos aqui na empresa. Aí, ou seja, você mandou para nós 10.000 etiquetas, a gente vai usar 1.000 etiquetas para a sua produção atual e guardamos as 9.000 restantes aqui na empresa para uma próxima ordem. Se não houver uma próxima ordem, a gente manda as etiquetas de volta para você, não tem problema algum. Mas geralmente a gente trabalha dessa forma: a gente faz a produção e guarda o restante dos itens personalizados aqui, ó, etiqueta, embalagem, protetor higiênico, tudo a gente guarda. E aí, como eu falei, principalmente para quem está no Brasil, tem a opção de você mesmo comprar e mandar para a gente, ou da gente comprar e estocar aqui. Quem está no exterior, a gente sabe que é mais complicado, e aí a gente realmente compra nós mesmos aqui e armazenamos aqui, simplesmente repassamos o valor para vocês. Não temos lucro nessa parte de itens personalizados, realmente não é interesse nosso ter lucro aqui, a gente só facilita o trabalho nessa parte. Bom, agora você já sabe como que a gente trabalha com private label. Acho que a gente esclareceu todas as dúvidas aqui, foi bem tranquilo. Mas se você tiver alguma outra dúvida, é só chamar, é só dar uma ligada pra gente, perguntar pra gente que a gente responde rapidinho e te ajuda aí, quem sabe, a fechar um negócio e realizar o sonho da sua própria coleção. Agora você já conhece todo o nosso processo de private label e espero que a gente tenha tirado todas as suas dúvidas. Caso tenha restado alguma dúvida, se tenha surgido alguma dúvida que a gente não respondeu, é só chamar a gente, ligar pra gente que a gente tira essa dúvida sua, beleza? Agora, não sei se o Eduardo tem alguma coisa para acrescentar. Não, isso, pessoal, só um pouco óbvio, mas private label você não precisa estar em Belo Horizonte para produzir com a gente. Qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, a gente produz com gente do mundo inteiro, então
não temos dificuldade nisso, a gente lida tudo pela internet. E realmente, igual a Mariana falou, se você quer começar a produção, nós estamos de portas abertas, dispostos a conversar com qualquer um, entendemos a limitação de pedido mínimo. Uma sugestão que eu tenho: se você tem a limitação de pedido mínimo, sugiro começar comprando modelos nossos que não tem pedido mínimo, e aí depois você pode migrar para uma produção própria sua. À medida que você for entendendo o mercado e você conseguir crescer sua própria marca, você pode começar a trabalhar com a gente com Private Label, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.